Salve, salve, meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje dando continuidade ao estudo da termoquímica. Nós já fizemos um estudo introdutório, conceitual, onde a gente estabeleceu os conceitinhos de reações que liberam calor, reações que absorvem calor, exotérmico, endotérmico. Fizemos uma leitura gráfica, importante para que você compreenda essa aula, assistir essa primeira aula, vou deixar o link aqui para você fazer. E hoje nós vamos em busca, então, de como calcular esta energia liberada absorvida, ou seja, o nosso famoso ΔH. Existem algumas técnicas e ao longo de algumas aulas eu vou demonstrar essas técnicas para vocês. Quando melhor usar, qual usar, por que usar essa, quais são as ideias que fundamentam cada forma de calcular o ΔH, tá certo? Hoje nós vamos usar uma técnica experimental, uma técnica empírica, que necessita de um dispositivo, de certa forma, muito simples, chamado calorímetro. É tão simples que eu vou representar de forma didática aqui o seu funcionamento, tá certo? Para isso a gente precisa de uma reação acontecendo. Essa reação ela pode ser endotérmica, exotérmica. Eu estou exemplificando com uma reação exotérmica, tá certo? Então imagine essa reaçãozinha ocorrendo dentro de um sistema isolado que contém uma certa massa de água. Então imagina um recipiente onde está ocorrendo uma reação dentro de outro recipiente que contém uma certa massa, conhecida por nós, de água, tá certo? Nós precisamos de mais um equipamento só para ter um calorímetro aqui de forma eficiente e efetiva, que é um termômetro, tá certo? Então esse termômetro ele vai registrar o quê? Pense, quando essa reação ocorrer, aqui tem uma camadinha isolante para a energia trocada ocorrer apenas entre a reação e esse sisteminha que contém água e não com o meio externo, tá certo? Então, quando essa reação ocorrer, vai ocorrer liberação de calor, porque a gente está considerando uma reação exotérmica, esse calor liberado vai ser transferido para esta massa M de água. Então, essa reação vai aquecer a água, tá certo? Diante disso, nós vamos evidenciar aqui no termômetro uma variação de temperatura. Pronto. É só isso que nós precisamos para calcular o ΔH de uma forma experimental. De um dispositivo muito simples que mede a variação da temperatura de uma amostra de água, de uma massa de água, quando ocorre uma reação que libera calor, obviamente, mas também como absorve, porque essa variação também pode ser para menos ou pode ser para mais, tá certo? Professor, mas como é que faz isso? Bom, primeiro nós precisamos de uma conversão, porque pensa bem, o que é medir? Medir é comparar. Então, se a gente quer calcular a variação de energia, a gente precisa comparar alguma coisa. Então, a gente vai fazer isso ao longo dessa jornada, comparando com algumas coisas, tá certo? Quando eu digo assim, eu tenho 60 quilogramas, o que significa isso? Que tenho 60 vezes a massa daquilo que a gente chama de 1 quilograma. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de uma unidade para poder comparar aquela energia trocada na forma de calor. E para isso, nós elegemos a caloria. Todo mundo possivelmente já ouviu falar em caloria. O que é a caloria? De forma resumidinha, assim, claro, de resumidinha eu coloquei mais precisamente, mas caloria é a quantidade de energia que eleva 1 grau Celsius 1 grama de água. Não é bem 1 grau Celsius qualquer, é de uma condição específica, de 14,5 graus para 15,5 graus. Então perceba que a variação é de 1 grau. Então eleva 1 grama de água 1 grau Celsius de forma resumidinha, tá bom? Então, o que é caloria? É a quantidade de energia que eleva 1 grau Celsius 1 grama de água. Mas é aí que entra uma equação importantíssima, bem simples. Eu me lembro de quando eu estudei isso na escola ainda, o famoso quimacete. Quimacete. A quantidade de calor, a variação de energia, que vai ser transferida lá no calorímetro em calorias, que isso vai ser o nosso ΔH, se a pressão for constante, a massa da água que está contida dentro daquele sistema isolado. Isso aqui é o famoso calor específico, é a capacidade, de certa forma, da substância armazenar o calor. Por exemplo, você sabe que, por exemplo, o alumínio tem uma capacidade de reter o calor diferente do ferro, ou a água e o óleo e assim por diante. Então, cada substância tem um calor específico. Por convenção, da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então está aqui o calor específico, que no caso da água é 1, se for outra substância é fornecido esse valor, se fizer isso, por exemplo, em algum tipo de óleo, é fornecido o calor específico deste óleo, e isso aqui é a nossa variação de temperatura que a gente calculou lá. Então perceba, nós observamos a variação de temperatura lá no termômetro, nós tínhamos uma massa de água, substituiu aqui, adivinha o que a gente achou? A gente achou esse ΔQ, a variação de quantidade de calor, que será o nosso ΔH calculado de
de forma experimental, tá certo? Isso é muito legal. Só lembrando, fazendo uma observação, ora você vai trabalhar em caloria, mas existe uma outra unidade muito comum, também utilizada em química, que é o joule, tá certo? Joule, joule, ok? Que a gente representa por um J. Então saiba que uma caloria é equivalente ou igual a 4,18 joules. Normalmente nós trabalhamos com valores muito grandes porque a gente promove transformações, né, de forma quantitativa e é comum encontrar o múltiplo 1000, quer dizer, o quilo, né, ou K. Então, um quilocal é igual a 4,18 kJ, tá certo? A gente vai ver isso nos exercícios, tá bom? Agora sim a gente tem uma ferramenta importante, uma forma de calcular o ΔH e a gente pode começar a comparar. Para a gente começar a comparar, sem ser de forma experimental, eu preciso contar uma informaçãozinha sobre uma informação para você. Como eu disse, medir é comparar. E a gente compara a quantidade de energia liberada absorvida numa transformação sem o calorímetro a partir de uma convenção que a gente faz. Uma convençãozinha. Toda substância simples nós combinamos, a gente vai combinar agora, nesse nosso início dos estudos da termoquímica, que toda substância simples, quer dizer, aquela que é formada por um único tipo de elemento, quando está na sua forma alotrópica mais estável, os alótropos são aquelas substâncias diferentes, mas são formadas pelo mesmo tipo de elemento, tipo ozônio, O3, e gás oxigênio, O2. Carbono grafite, só tem carbono, carbono diamante, só tem carbono, mas são substâncias diferentes, então são alótropos. Então, quando nós temos a forma alotrópica, o alótropo mais estável, quando houver a entalpia dessa espécie igual a zero. Professor, como é que eu vou saber quem é o alótropo mais estável? Tá ok. Eu vou colocar aqui alguns exemplos aqui que são importantes, são comuns nos exercícios, tá ok? Então, por exemplo, o carbono tem vários alótropos, eu coloquei 3 aqui, que são mais comuns. O grafite, o diamante e os fullerenos, C60, mas existem outras formas alotrópicas também, muito parecidas com os fullerenos. Bom, está em azulzinho aqui os mais estáveis. Perceba, uma dica. Quanto mais estável, né, menos energético é, menos energia tem. O sistema tende a produzir naturalmente as coisas menos energéticas. O universo está diminuindo seu conteúdo energético. Consequentemente, é mais abundante. Então, uma forma de você associar a estabilidade de um alótropo, né, é a sua abundância. Por exemplo, quem que é mais abundante? O gás oxigênio ou o gás ozônio? O grafite ou o diamante, entende? Então, quanto mais estável, mais abundante é, em geral, uma regra geral, tá certo? Então, entre grafite e diamante, o grafite tem entalpia igual a zero, o oxigênio e o ozônio, o oxigênio tem entalpia igual a zero, o gás oxigênio, e um caso clássico é do enxofre rômbico e monoclínico. O enxofre rômbico, ambos possuem a mesma atomicidade, mas o arranjo é diferente, igual carbono, grafite e diamante. Já o ozônio e o gás oxigênio, eles são alótropos de atomicidade, quer dizer, eles possuem quantidade de átomos diferentes, tá certo? Diamante e grafite, o arranjo, né, tridimensional, o retículo formado pela estrutura é que difere esses alótropos aí, tá bom? Bom, tá aqui então, por convenção, a entalpia do gás oxigênio é igual a zero. Claro que a entalpia do ozônio vai ser diferente de zero. Como eu já disse já que esses mais estáveis são menos energéticos, a entalpia do ozônio é diferente de zero e eu posso garantir que ela é superior a zero. É pouca coisa, mas ela é superior, ela é maior do que zero, tá certo? Então aqui também do grafite, comparando com o diamante, a entalpia é igual a zero. O diamante é diferente de zero e posso garantir que é um pouco maior do que zero também, tá certo? Bom, se você entendeu isso, né, esse combinado, essa convenção, eu tenho que contar uma coisa muito importante para vocês, uma coisa quase que mágica. Imagine essa reação ocorrendo lá no calorímetro. Beleza? Aí nós aplicamos lá no quimacete a variação da temperatura de uma certa massa de água e a gente encontra um ΔH igual a menos 394. E aí tudo bem, né? Fiz lá no calorímetro, coloquei grafite, oxigênio dentro do recipiente de reação, ocorreu a reação, liberou calor, porque está aqui negativo, é exotérmico, e o valor calculado lá pelo quimacete, lá a nossa expressãozinha do slide anterior, deu menos 394 kJ. Mas como é que calcula o ΔH de forma teórica? Bom, um delta é uma variação. Toda variação é calculada assim. Toda variação é calculada por um sistema final menos inicial. O que é final numa reação química são os produtos. O que é inicial numa reação química são os reagentes. Perceba que tem mais do que um reagente, então a gente tem que somar as entalpias daqueles reagentes. Então eu vou substituir isso aqui, ó. O ΔH dessa reação, de forma teórica, seria a entalpia do CO2, daqui, que é o produto, menos o somatório da entalpia dos reagentes, que é carbono, grafite e oxigênio. Mas o que a gente acabou de combinar agora?
que substâncias simples, no seu estado holotrópico mais estável, perceba o grafite aqui, perceba o oxigênio, o gás oxigênio, são alótropos mais estáveis, têm entalpia por convenção igual a 0. Então, como essas substâncias aqui simples, né, estão nos estados holotrópicos mais estáveis, possuem entalpia igual a 0, disso nós concluímos que o ΔH, tá certo? Desta reação, que é isso aqui, menos 394, é igual à entalpia de quem? Do CO2. E isso é muito importante. Por que que isso é muito importante? Porque a partir daquele combinado de que uma substância simples tem entalpia igual a 0, agora nós podemos comparar a entalpia desta substância simples aqui com a entalpia de outras substâncias. Esta entalpia aqui, que nós estamos encontrando de menos 394 para o CO2, ela é chamada, a famosa entalpia de formação. Por quê? Porque nós formamos nessa reação CO2 a partir da substância simples que compõe essa estrutura aqui, o gás carbônico. E aí, obviamente, de posse dessa entalpia de formação de qualquer substância, nós podemos usar essa equação e determinar o ΔH de qualquer reaçãozinha química de forma teórica, tá certo? Então, essa informação, ela não se encerra aqui. Essa entalpia de formação é o combustível nosso para a nossa próxima aula. Não perca, onde eu vou aplicar esse conceitinho de entalpia de formação, de entalpia de neutralização, de combustão, porque é tudo a mesma porcaria, e para calcular o ΔH e desenvolver uma nova técnica para isso, tá certo? Queridos, tchau, tchau!